Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou apresentar a vocês aqui a nossa nova planilha de controle de sessão FitCoach. O que seria isso? Cada sessão que o teu cliente personal fizer, você vai ter o controle final dela, tá legal? Então, seria o seguinte, essa planilha você consegue trabalhar muito bem na questão online e na questão também presencial. Nós temos aqui espaço para 20 clientes de personal que você pode ter, tanto presencial quanto online. Vamos fazer agora um exemplo de um trabalho, tá, que eu vou fazer com o cliente. Por exemplo, o cliente 2 aqui é o cliente Roberto. Se eu clicar no 2, ele vai para a página personalizada do Roberto, tá bom? Onde essa página aqui tem a avaliação física dele, e essa avaliação o teu cliente pode fazer muito bem em qualquer lugar. Basta ter uma balança e fita métrica. Então você, como instrutor que trabalha no ambiente online, você tem que ensinar o teu cliente a como fazer a avaliação nele mesmo, usando a fita métrica, tá bom? Por isso que é um protocolo muito facilitado aqui, é um protocolo quase que sem risco de erro, tá bom? Ou seja, é o protocolo mais fácil do que a própria adipometria através do espessímetro, ou seja, do compasso de dobras. Então ele vai ter apenas 4 medidas para fazer. Depois vamos fazer um teste de VO2. Por que esse teste de VO2? Porque é ele que vai nos dar o real nível de condicionamento do nosso cliente. E para prescrever isso, eu tenho que saber quanto ele pode realmente me entregar por aula, tá legal? Então, as categorias são de cores, né? Camiseta branca, amarela, cinza e preta. São as categorias de meta branca, meta de 300 calorias, camiseta amarela, meta de 400 calorias, camiseta cinza, meta de 500 calorias e camiseta preta, meta de 600 calorias, tá bom? Então, lembrando que essas calorias são calorias reais, são calorias medidas através do cruzamento das informações de frequência cardíaca, tempo e nível de condicionamento físico. Isso é uma coisa que não se vê comumente no mercado. Então, nesse momento, eu consigo fazer a avaliação, inclusive a prescrição de quanto a pessoa tem que ter de gordura ideal. Por exemplo, eu sou sexo masculino, idade. Clica aqui na tabela e você encontra aqui, tabela de homens, tá legal? Na idade de 45, essa faixa azul é a ideal, tá legal? Então puxamos, olha, para entre 22% e 24%. Por exemplo, depois que foi feita essa medida, foi detectado que eu tenho 23,6% de gordura. Então, como eu tenho aqui, de 23,6%, eu estou dentro da faixa saudável. O 22% que eu fico ainda na faixa saudável, mas na faixa que eu estou, só que é mais saudável ainda. Então, 22%, pronto, é muito mais real para uma pessoa com nível moderado de condicionamento físico, perder 1,3 quilos reais de gordura mensal, tá legal? Tá mais próximo da realidade. Então, nessa condição, consegue-me gerar os resultados aqui, percentual de gordura, que foi gerado por esse cálculo aqui de antropometria, a massa magra, que já saiu também baseado aqui, e meu VO2, olha, 2,04 litros de oxigênio por minuto, que foi baseado aqui no meu teste de VO2. E aqui saem as relações da frequência cardíaca de trabalho, onde nós vamos trabalhar entre 70% e 89%. Então, nessa forma aqui, como eu já preenchi, clico aqui, e eu volto para o início, e eu percebo que o cliente número 2, que é o código dele 2, está tudo preenchido. Mas vamos ver aqui como é que ocorre o preenchimento real. Olha só, quando eu volto aqui, clico no 1, que é o cliente número 1, eu posso fazer aqui um teste, por exemplo, Beto. O Beto, ele é masculino e tem 40 anos, massa corporal ele tem 85 quilos, estatura tem 1,85, pescoço 35, tudo isso aqui é um exemplo, tá? Para a gente entender aqui os cálculos. Cintura, até agora não saiu nenhum cálculo. Cintura,
vou colocar aqui 90 de cintura, tá? E por último, abdômen, 100 de abdômen, 110 de abdômen. Ó, já saíram os cálculos aqui de massa, de percentual de gordura e massa magra, tá? Quando a gente fala de massa magra, a gente fala da massa metabolicamente ativa, tá? É aquilo que realmente tem uma condição maior de gasto calórico. E o quadril, vou colocar aqui 125 de quadril. E VO2, digamos que a pessoa faz o teste, lembrando que esse teste aqui é o teste de Cooper, tá? De 12 minutos e tem que ser numa pista, certo? Numa rua ou então adaptado numa esteira, tá legal? Essa adaptação, quem fez o curso sabe como é que trabalha a adaptação na esteira com Cooper. Então, aqui digamos que a pessoa fez 1.500 metros em 12 minutos, olha lá em cima, ó, camiseta branca é a categoria dele. Se ele tivesse feito 2.000, ó, camiseta amarela. E se ele tivesse feito 2.500? Eita, já vai para preta, olha, nem passou pela cinza. Se fosse 2.250, camiseta cinza. E se fosse 2.500, camiseta preta, tá bom? Então você entende que isso aqui me diz o nível de condicionamento físico do meu cliente. E vamos lá, se ele tem um condicionamento físico camiseta preta, então quer dizer que por minuto ele gasta muita caloria porque o nível de condicionamento físico dele é muito alto. Então quanto maior o nível de condicionamento físico, maior é o gasto calórico por minuto, tá bom? Então nesse caso eu posso pedir para ele, ó, fazer aqui os gráficos de 600 calorias de meta, 610, segunda sessão e assim vai, tá? E ele vai montando direitinho aqui o gráfico, tá bom? Então, você entende que nós temos aqui um trabalho de gamificação de nosso cliente. Qual é a sacada disso aqui, pessoal? Todo mundo está com baixo condicionamento físico, começa, obviamente, na camiseta branca, tipo faixa branca do karatê, do judô. E quem está na faixa branca sempre almeja alguma coisa a mais, almeja a próxima etapa. Então isso traz um foco para o nosso cliente. E quanto melhor foco ele tem, a gente sabe que melhor desenvolve o condicionamento físico dele. E aqui, quando ele vai fazer a prova, ele consegue perceber que se ele melhora o condicionamento físico, então melhora a categoria e agora eu posso pedir mais para ele. Qual é o benefício disso aqui? Pessoal, se uma pessoa é camiseta branca, e eu vou pedir para ele meta de camiseta amarela, ele vai bater? Vai bater, pessoal, mas isso é um sofrimento muito grande, porque ele não tem a condição física de atingir as metas amarelas. Aqui no controle, nós temos ainda, digamos que eu tenho o aluno Beto, tenho esse outro aluno Roberto, então durante o dia eles fazem o treinamento deles e eles me mandam os resultados do treino. Como aqui esses dois aqui, tá? Primeiro e o segundo já foram feitas as avaliações, eles podem então começar a treinar. Então, por exemplo, o Beto ele fez um treino de 40 minutos e ele teve uma frequência cardíaca média aí de 135. Então, olha só, me gerou um cálculo dizendo que ele gastou nesse treino, ele gastou 358 calorias, que isso corresponde a 46 gramas de gordura. Então, ele precisa fazer uma reposição de carboidrato logo após, tá, o treinamento dele. E essa reposição de carboidrato a gente viu no nosso curso, de 62 calorias de carboidrato. Então, coisa muito pouca, só para ajudar na recuperação dele. Então, aqui, essa zona aqui é a nossa zona de compensação. O que é isso aí? Lembra que a meta dele, ele é camiseta amarela, a meta dele é 400 calorias. Ele bateu quanto? 358. Então ele vai para casa? Não, não vai para casa. Ele vai para a zona de compensação, ou seja, ele tem que voltar para o treinamento e gastar mais 42 calorias. E como é que ele gasta 42 calorias? Ele mantém a mesma frequência de treino, por isso que esse cálculo tem que ser muito rápido, ele não pode entrar em recuperação, tá? E ele tem que fazer apenas 5 minutos, ou seja, se ele fizer 5 minutos e fizer 135 de batimento cardíaco, ele consegue bater a meta dele de 400 calorias. Aí nesse caso aqui, o Beto, clica aqui e diz, sessão 1, ele bateu as 400 calorias. O que gerou aqui?
nas 400 calorias, ele gerou 52 gramas de gordura perdidas. Então, nessa forma aqui, quando eu fizer a segunda sessão e atingir 450, tá? E assim vai, olha só, vai somando aqui gramas de gorduras perdidas. Digamos que agora é a quarta-feira. Na quarta-feira eu vou fazer um novo treinamento, certo? E no treinamento de quarta-feira, o meu cliente conseguiu fazer 41 minutos, passou um minutinho aí, mas ele fez 145 de média de batimento cardíaco. Olha só, calorias gastas 447. O dele era 400, tá? Então, como ele gastou muito, olha lá, a reposição de carboidrato dele tem que ser um pouco maior também. Então, ele precisa fazer compensação? Não, não precisa, tá zero. Por quê? Porque ele já bateu a meta dele. Então, aqui, ó, como bateu as 447 calorias, eu vou lá na seção 2 e 447 calorias. Então, ele vai somando todas as sessões do mês e vai saindo alguns cálculos, tá? Uma soma total lá embaixo, vai montando o gráfico dele e somando aqui embaixo, tá? Digamos que ele perdeu todos os dias 415, tá? Digamos isso aí, tá bom? Vou fazer aqui um teste para vocês. E isso aqui, pessoal, agora presta muita atenção. Nessa condição aqui, eu consigo dizer que ele perdeu devido cada sessão, o que ele fez, cada sessão tirou do corpo dele essa quantidade de gordura em gramas. Então, no final do mês, ele perdeu 1,71 kg. Tá legal? 1,71 kg. Agora, atenção. Se cada treino dele tirou isso aqui, então quer dizer que no final do mês vai ter perdido tudo isso aqui. E quando a pessoa faz a avaliação e percebe na avaliação que a pessoa perdeu apenas 750 gramas, o que aconteceu aí? Em uma avaliação, em uma situação normal, eu vou dizer, ó, pelos meus cálculos aqui foi mais de mil gramas, tá? Mais de 1 quilo, e quando a gente viu, 750 gramas. Aí a pessoa vai dizer assim, poxa, mas eu faço tanta coisa, não sei o que mais, não tá legal o treino, então ela tende a culpar o treino. E o professor que não tem o controle do seu treino diz o seguinte, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a intensidade do teu treino, vou aumentar o tempo para a gente poder compensar isso aí, tá legal? E isso não é legal, porque eu estou aceitando o erro, e o erro não é meu, porque para cada treino eu promovi uma queima calórica. Então, se ela deveria ter gasto, arredondando aqui, 1 kg de gordura, e ela perdeu só 750, quer dizer que 250 entrou de gordura aí. Então é isso que esse sistema aqui serve como um seguro para o personal trainer. Porque sempre que dá errado, o cliente tende a não assumir e coloca a culpa no treino. A responsabilidade de cuidar da alimentação, porque a gente percebeu que isso aqui tirou durante o treino. Se no final do mês aparece só que tirou 750, na verdade, tirou, mas uma condição de gordura entrou aí na alimentação. Tudo bem? Pessoal, essa é a nossa planilha, tá? É uma planilha de controle, principalmente para quem está trabalhando online. Isso é muito bom, uma ferramenta excelente, porque a condição de avaliação física ela é facilitada, você tem todo o controle, tá, de treinamento. É ideal que a pessoa tenha um monitor cardíaco ou uma pulseira de atividade física que tenha frequência cardíaca, tá? O ideal é que seja aqueles mesmo de cinta, peitoral ou o de braço, para ter melhor controle de todo esse processo. Tudo bem? Então, sempre que você quiser ter o acesso aqui ao seu cliente, pode clicar que vai lá para a página dele. Clica aqui e retorna. Tá bom? Então, uma página bem dinâmica que essa página aqui está toda bloqueada, você só entra aqui, ó, nessa condição aqui, nessa parte, para colocar a condição de exercício dele para sair os cálculos, para saber se ele bateu a meta ou não. Então, se você está online e a pessoa termina e diz, ó, deu 41 minutos,
a 145, você coloca aqui e vai gerar o resultado. E diz para ele, ó, aqui nesse caso, você já bateu a sua meta, você pode voltar para sua casa. E se não bateu a meta? Ó, você está me devendo 33 calorias, tá bom? Então, você vai voltar para 4 minutos, mantendo 135 batimentos cardíacos. Tá legal? De frequência cardíaca, de intensidade no caso aqui, tá bom? Então, dessa forma, ele não volta para casa te devendo, não, ele mata o negócio na hora, tá? Ninguém vai voltar devendo, ninguém vai voltar para casa devendo caloria, tá bom? Todos são obrigados a matar todos os processos durante o treino.